Craquete, vai. Sangue, 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 só sangue. Sangue, 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 só sangue. Cezinha fala que é crente, mas toma Coca-Cola. Falta no culto pra poder jogar bola. Sangue, 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 só sangue. Mas desde quando Coca-Cola é coisa do enviado? Se você não é meu pastor, sai daqui, seu desviado. Só sangue. Faz sessão na internet e toca o terror. Lá no Facebook fala mal do pastor. Sangue, 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 é só o sangue. Não distorce as minhas palavras, eu falo abertamente. Já você fala por trás e eu falo na sua frente. Sangue, sangue, só sangue. Cezinha, tem uma música sua que ficou conhecida nacionalmente, mas eu acho que eu não quero falar disso agora. Uma das coisas que mais perguntam quando a gente abre alguma caixinha de pergunta no Instagram é sobre propósito. E aí você, como músico, como artista, o que você falaria para essa pessoa, talvez? Como ela pode encontrar seu propósito, sua vocação? Quais dicas que você daria? Bom, paz a todos aí, vamos lá. A primeira dica que eu daria é: tenha um bom mentor. Tenha alguém que te direcione, porque você ficar sendo guiado por aquilo que você pensa, agindo por conta própria, você não vai chegar a lugar algum. Então, acho que para ter uma sequência e ser mais assertivo, você precisa escutar pessoas que já estão na caminhada antes de você, que você reduz os erros, né? Isso é a minha maior dica. E as outras dicas a gente já... Todo mundo, acho que já dá para todo mundo. Ler Bíblia, estar na congregação, né? Na medida do possível. Estar tudo ali junto com a galera para poder absorver o máximo possível. Mas a maior de todas é: tenha um bom mentor. Seja pastoreado, seja acompanhado. Ouça, né? Ouça alguém. Inclusive eu falei para um menino esses dias, eu falei que trabalhar para Deus não significa estar com Ele. E como é importante a igreja local nessa questão da gente entender o nosso propósito. Na igreja não é só sobre pregar e cantar, né? Sim. Existe uma série de coisas que a gente pode atribuir a isso. Mas voltando para a questão da música, tem uma música sua que ficou nacionalmente conhecida, que é a Dó Ré Mi. A gente vai deixar o link para quem não conhece, talvez. Ela exalta o nome de Cristo e aí, como eu disse, né, é mais importante estar com Deus do que trabalhar para Ele, não o contrário. Mas ela também faz uma crítica ao mercado gospel, digamos assim. Foi essa a intenção, não foi? Eu acredito que não seria uma crítica, mas uma intercessão. Porque, bom, não pelo mercado, né? Porque se já é um mercado, já não é bacana. Mas ela é uma intercessão por aqueles que estão dentro desse mercado. A palavra de Deus fala. Vou te dar um exemplo muito prático. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Mas ele amou quem? O planeta ou o conteúdo do mundo? As pessoas que estavam aqui? As pessoas estavam aqui. O mundo jaz no maligno, numa situação terrível. Mas as pessoas que estavam dentro dessa situação, Deus amou. Então eu não amo o mercado gospel, mas as pessoas que estão lá dentro eu amo. Então a canção do Ré Mi, ela se apresenta como uma intercessão, tanto que ela fala: restaura os meus irmãos que estão vivendo assim, fala com eles, Deus. Eles vão te escutar, porque são pessoas de Deus. Não estão ali motivados, querendo, o dinheiro, não é isso. Alguns se deixaram levar, isso é notório, né? No passado aí nós tivemos um cantor que teve uma polêmica horrível, né, em relação a isso, e foi bem estranho mesmo, mas está firme até hoje, graças a Deus. O Senhor restaurou, acredito eu que está restaurado. Tenho escutado algumas ministrações dessa pessoa e acho bacana o que Deus fez na vida dele. Então, é esse resgate que a canção do Ré Mi, ela se preocupa em fazer. Não é bem uma crítica, mas uma intercessão. E a música, ela tem um papel fundamental no culto, né? Ela é quase que 50% do culto. E aí eu costumo dizer que a gente, durante a semana, a gente talvez não lembre do que foi pregado, mas a gente lembra do que foi cantado. Eu sempre falo isso na igreja, né? Ainda que eu não seja músico, mas eu sempre falo para os músicos a importância da música ser bíblica, de poder os irmãos cantarem junto. Congregacional, né? Congregacional, a palavra mais bonita, né? Congregacional, né? O cara quer cantar um rap lá no louvor, não dá, né? Não fica complicado a irmã de 60 anos querer cantar junto. Mas assim, o que você fala pra esse cara da igreja, o líder de adoração? O que você acha importante ele ter ou ele ser? Tá junto no propósito do pastor. Porque, lembra quando eu falei sobre ser mentoreado, ser acompanhado? Para que haja uma concordância. Porque se eu não for acompanhado, não for mentoreado, eu vou andar com os meus próprios pensamentos. E é um perigo.
troco ideia com o pastor. Pastorzão, você tem um texto para o culto de domingo? O que o senhor vai falar? Você vai falar de graça? Você vai falar de perdão? Do que você vai falar? Ah, filho, eu vou falar de arrependimento. Ah, então bacana, eu vou tentar trazer o repertório para o mais próximo daquilo que o senhor vai falar, para que a linguagem seja boa. Eu acredito, já aconteceu muitas vezes, no culto, o pastor vai falar de arrependimento e coincidir o repertório que você escolheu, você falar, foi o Espírito Santo, uau, bacana, eu acredito muito que seja assim. Mas é interessante quando você tem amizade com o pastor e você pode se comunicar com ele para que as coisas sejam mais assertivas também. Tem algum projeto seu que você queria falar, algo que você tem pensado para esses próximos dias, seja a curto ou a longo prazo? Tem um projeto da Jesus Like, né? Inclusive eu tô com a camiseta aqui, não foi de propósito não. É meio aleatório, que eu fiz bastante aqui, tô usando. Propaganda! Foi combinado, não? Não. Então, o que acontece? A Jesus Like, ela tem um objetivo de falar das coisas que Deus curte, das coisas que Ele aprova, das coisas que Cristo dá o joinha. Por quê? Crescemos debaixo de uma cultura de não faz isso, Deus castiga. Isso não pode ser feito, aquilo não pode ser feito. É tanta informação do que não se deve fazer que nós ficamos com medo de fazer alguma coisa e tá errado. Então isso acaba nos retraindo. E a Jesus Like é uma conferência que acontece, né, na verdade, para falar das coisas que você deve fazer, que você pode fazer. As coisas que ele curte, as coisas que ele aprova. E como é que tá a sua experiência de morar no interior? Direto do sítio Lamparina pro mundo em Salesópolis. Pode falar que você tá morando em Salesópolis? Vai que você tá escondido já. Morar em Salesópolis está sendo fantástico, eu gosto daqui, lugar calminho demais. Você sabe disso, né? Que você também... Precisa comprar um cavalo para ser mesmo parte. Não zoa o Salesópolense, é assim que fala. Não zoa a galera daqui. Na verdade, o que eu queria te perguntar, se você conseguir resumir, é claro, como é que foi sua conversão? Acho que é legal. Legal. Foi mais ou menos aos 10 para 11 anos de idade, eu passei na porta de uma igreja chamada Fonte de Vida e lá tinha um cara cantando muito, inclusive um beijo para ele mora na cidade de Suzano, Thiago Rosa, e a família dele toda estava no altar, o pai dele inclusive é pastor. Eu aceitei Jesus nessa igreja, a minha conversão foi lá, eles me batizaram e o pastor Donizete Rosa, um grande beijo, também além de me batizar, ele me casou, ele realizou a cerimônia do meu casamento. E desde então eu venho aprendendo sobre Jesus com pessoas dessa qualidade que é o pastor Donizete. Sempre cantou? Cara, desde menininho. Eu era cover de todo mundo, né? Acho que todo mundo começa assim, né? Imitava todo mundo. Minha mãe ouvia de Michael Jackson a Milionário José Rico. Viu, Lupe, né? E eu ficava ouvindo de tudo e tenho muitas lembranças boas da minha infância em relação aos discos da minha mãe. Inclusive eu risquei um monte deles tentando ser DJ também. Estraguei muita vitrola. Mas estamos aí na música desde molequinho. Autodidata, né? Não tive muita condição de estudar, mas nunca joguei a culpa na falta de dinheiro. Tinha mais vontade do que necessidade de grana. Então acabei me tornando um músico profissional e autodidata. E nesse período de pandemia, a gente achou que ia passar rápido e não foi tão rápido assim, ou não está sendo, né? Nós vemos essa dificuldade, principalmente para aquele crente que estava acostumado com o templo e a espiritualidade dele estava ao redor do templo. Não havia uma espiritualidade fora da igreja, e muito perigoso, inclusive. Que mensagem talvez você deixa para esses homens e mulheres que têm sofrido, né? Talvez não poder ir para a igreja ou na pandemia ou que perderam alguém nesse processo. Primeiro, meus sentimentos a todos que perderam alguém. Eu perdi pessoas que amavam muito. Inclusive, uma das pessoas que recentemente perdemos foi o meu concunhado, na verdade, um amigo querido que é o pastor Ezequiel. Ele era pastor da igreja Madureira, lá na cidade de Suzano. Foi um dos meus mentores, inclusive, no meu iniciar na música, no meu start musical. Faleceu de Covid, né? No final do ano de 2020, no ano passado. Deixando esposa, filhos. Isso me deixou bastante chocado, bastante triste, na verdade, né? Porque era um amigo, alguém que tinha um respeito, uma consideração profunda. Fora ele, também o pastor Fernando, que também faleceu, mas não foi de Covid, né? Mas batida de carro, mas dentro dessa doideira toda aí. Meus sentimentos a todos que também perderam, como eu perdi, como você perdeu, que eu sei, né? Muitas pessoas queridas que se foram. E o meu conselho para aquele que está com abstinência do templo,
tá com saudade. Fica firmado em Cristo. Nós não sabemos do dia de amanhã, é Ele quem sabe. Mas aproveite as lives que estão sendo oferecidas aí, o conteúdo na internet. Nós falamos que é chato, às vezes, acompanhar um culto online, uma live, alguma coisa, mas muitas vezes a gente gasta nosso tempo em TikTok. Não que seja ruim de tudo. Eu faço TikTok, às vezes, aqui zoando os meninos. Mas, cara, aproveite o conteúdo que realmente te edifica. Acho que é o que eu mais poderia te dizer. E, voltando o tempo aí, se assim o Senhor determinar, vai ser um prazer poder abraçar todo mundo na igreja de novo. Lembrando que o online ele jamais vai substituir o presencial. Pelo menos eu acredito que a gente tem que aproveitar o máximo possível, né? Esse online, porque eu pelo menos aproveito os aplicativos, as relações para... Enquanto presencialmente a gente não pode estar 100%. E onde que eu encontro o Cezinha nas redes sociais pra gente finalizar? Bom, @Cezinha Oliveira, Instagram. O Insta é a plataforma acho que mais utilizada no momento, né? 2021. Né? E então você me encontra facilmente lá, manda inbox também. Troca WhatsApp caso queira fazer alguma pergunta cabulosa que nem as do Vavá. E vamos que vamos. E YouTube, né? YouTube tá bem fraco, eu mal movimento a página, mas tem muita música lá. Tem um conteúdo do DVD lá. Foi postado pela produtora e tá lá, tem um conteúdinho lá. Uma mensagem pra gente finalizar que você quer deixar pra esse povo aí. Uma mensagem interessante é a mensagem central do Evangelho de Jesus, né? João 3,16 fala que Deus amou o mundo, e João 3,17 fala do objetivo de Jesus vir aqui. Ele não veio para condenar, ele veio para que as pessoas tivessem acesso àquilo que não tinha antigamente, na época da lei. Ele veio para estabelecer um tempo de graça, um governo totalmente estabelecido pelo coração de Deus, né? Algo que nos coloca no céu, não por méritos, não por obras nossas. Então, o meu conselho leiam o Evangelho, preguem o Evangelho, sejam gratos a Cristo e vamos nos encontrar na eternidade com certeza. Não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Amém. Você está no Somos Comum, então vou pedir para você se inscrever, compartilhar, curtir. A gente vai deixar o link do canal do Cezinha para você também se inscrever, aproveitar as músicas que estão lá de graça. E esse canal ele é feito de pessoas incomuns que têm algo em comum, que é Jesus Cristo. Então Deus te abençoe. Até a próxima. Ó, a nossa primeira entrevista, hein? Eu curti. É isso, é nóis. Pois muitos cantam que é adoração. Você sai no final. Agora eles não dão a Não, acabou já. Aí a pessoa vai ter